aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, 17ª rodada da Série A e vou contar pra vocês histórias do Brasileirão. Antes de qualquer coisa, siga o novo canal do Esporte da Itatiaia, @Itatiaia Esporte no YouTube. Compartilhe nosso material, dê o like, faça comentário pra gente poder interagir com você. Então siga aí, @Itatiaia Esporte no YouTube. Bom, a gente vai começar essa 17ª rodada falando do confronto entre Fluminense e Santos. Isso mesmo. Fluminense e Santos traz a recordação de uma das semifinais mais espetaculares da história do Campeonato Brasileiro. E ela foi vivida na edição de 1995. Por que essa semifinal foi tão espetacular? Pela virada alcançada pelo Peixe. O primeiro jogo foi no Maracanã. O Santos tinha vantagem de jogar por 2 empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. Além disso, fazia o segundo jogo em casa, né? Segunda partida, ele tinha o mando de campo. Começa no Maracanã essa semifinal, dia 7 de dezembro de 1995, tá? O Santos sai na frente com o gol do Giovani, foi o destaque do Peixe naquele campeonato. Só não vou dizer que ele foi o craque do campeonato, porque o Túlio do Botafogo arrebentou também, então Giovani e Túlio brigaram pau a pau ali pela condição de maior estrela daquele Brasileirão de 1995. Mas o Giovani fez 1-0 para o Santos, lá no Maracanã, nesse jogo de ida da semifinal. No segundo tempo, o Fluminense se aproveitou, inclusive, das expulsões do Robert, aos 25 minutos, e depois do Jameli, já aos 43, mas o Fluminense empatou com o Renato Gaúcho, logo aos 5 minutos. O Ronald, um lateral direito de pênalti, fez os 2-1. O Leonardo, aí depois, já que o Santos estava com 2 jogadores a menos, né? Já tinha perdido o Robert e o Jameli, Leonardo e Cadu fecharam a goleada tricolor por 4-1. O que isso significava? O Fluminense, no dia 10 de dezembro, 3 dias depois, ele ia ao Pacaembu, em São Paulo, podendo perder por 2 gols de diferença para ser finalista do Campeonato Brasileiro. Então fez 4-1 em casa, podia perder por 2 gols de diferença em São Paulo para ser semifinalista do Campeonato Brasileiro. E o que aconteceu foi uma das maiores exibições do Santos em toda a história do Campeonato Brasileiro. O Peixe foi um massacre sobre o Fluminense, aplicou uma goleada impiedosa de 5-2 e garantiu presença na decisão contra o Botafogo. É interessante, a gente tem vários livros aqui, vocês veem, né? Almanaque do Santos, livro do Guilherme Nascimento. Olha só o que ele diz sobre essa partida, Santos 5, Fluminense 2. Um épico, um drama, um espetáculo, no campo e nas arquibancadas. Atuando no velho 4-2-4, o Santos reviveu seus velhos tempos e Giovani foi soberbo, ganhou nota 10 na bola de prata. Inesquecível. E foi realmente inesquecível essa goleada de 5-2 do Santos sobre o Fluminense. Os gols do Santos foram do Giovani, que marcou 2 vezes, Macedo, Camanducaia e Marcelo Passos. E o Rogerinho fez os 2 gols do Fluminense. Então, Santos 5-2 no Fluminense, depois de tomar um 4-1 do Maracanã, uma das semifinais mais espetaculares, e por isso ela faz parte da história do Brasileirão. Pessoal, essa 17ª rodada a gente vai ter Corinthians e Vasco, tá? E Corinthians e Vasco no Brasileirão me faz recordar um jogo muito especial, principalmente porque a gente pode homenagear um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro, um cara querido por todos, por todas as torcidas. Garanto pra você que o flamenguista adorava ele, Roberto Dinamite, maior ídolo, maior goleador da história do Vasco em todos os tempos, tá? Teve uma breve passagem pelo Barcelona da Espanha, não se deu muito bem lá não. Azar do Barcelona, que o Roberto Dinamite era um baita centroavante. E no dia 4 de maio de 1980, um jogo entre Vasco e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro marcou a volta do Roberto Dinamite ao Vasco, ao Maracanã. E era um jogaço, né? Pra vocês terem uma ideia, foram 107.474 pagantes, isso mesmo. É quase 2 vezes a capacidade atual do Maracanã. 107 mil pessoas, isso fora cadeira cativa, penetra, quer dizer, eram 2 Maracanãs para poder ver o retorno do Roberto Dinamite ao Vasco contra o Corinthians. Sabe quanto foi o jogo? 5-2 para o Vasco. O Roberto Dinamite fez os 5 gols.
Nessa partida, ele estabeleceu um recorde, que depois caiu, né? Foi derrubado pelo Edmundo, mas estabeleceu o recorde de gols num único jogo do Campeonato Brasileiro. Marcou 5 vezes o Roberto Dinamite. Tá? O Reinaldo já tinha marcado pelo Galo também, naquela campanha do Campeonato Brasileiro de 77, e o Roberto Dinamite igualou essa marca de 5 gols. Então, Vasco 5, Corinthians 2, retorno do Roberto Dinamite ao Vasco em grande estilo. Um clássico nacional, Vasco e Corinthians, 2 dos maiores alvinegros do futebol mundial, e o Roberto Dinamite retorna a São Januário, balançando por 5 vezes as redes do Timão num jogo histórico que faz parte da história do Brasileirão. E aí, pessoal, vamos lá fechar esta 17ª rodada do Campeonato Brasileiro falando nada mais, nada menos do que Atlético e Flamengo. O que não falta é história nesse confronto no Campeonato Brasileiro. Mas vamos contar uma que é a mais marcante e a mais especial, a decisão de 1980. Aquilo ali foi o ponto principal para a rivalidade entre os dois clubes, talvez seja a maior rivalidade interestadual do futebol brasileiro. A mais histórica, pelo menos, né? Hoje a gente vive um momento aí de Palmeiras e Flamengo, mas é coisa mais recente. O Atlético e Flamengo vem desde o final da década de 70. E a rivalidade tem como ponto de partida um amistoso em 79 para as vítimas das enchentes, né? A gente teve uma chuvarada no Sudeste em 1979, no verão de 79, e aí os dois clubes fizeram um amistoso no Maracanã, o Pelé jogou pelo Flamengo, e aí o Flamengo fez 5-1 no Atlético e abusou do olé, e aí a imprensa mineira disse que o Flamengo foi desrespeitoso com o Atlético. Ali deu um pontapé na rivalidade entre esses dois clubes. Tá? E em 1980, aí ela explodiu realmente, por quê? Por causa da decisão do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tinha a melhor campanha, por isso jogava por 2 empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. Além disso, o segundo jogo da decisão é no Maracanã. Então, essa decisão começa no Mineirão dia 28 de maio de 1980, com o Flamengo desfalcado do Zico. Tá? No jogo de volta da semifinal contra o Coritiba, foi lá no Couto Pereira, ele sentiu uma lesão muscular e ficou de fora dessa primeira partida decisiva do Campeonato Brasileiro. O Tita, que era o ponta-direita, né, foi deslocado para a função de camisa 10, inclusive usou a camisa 10, porque naquela época não era numeração fixa, né, era de 1 a 11 os titulares. O Tita jogou como camisa 10 do Flamengo naquele dia, né, e o Reinaldo, um ponta-direita que o Flamengo tinha, jogou na ponta-direita como substituto do Zico. Tá? O jogo no Mineirão teve 90.028 pagantes e o Atlético perdeu a chance de fazer uma grande vantagem sobre o Flamengo. Não só pela ausência do Zico, mas porque o time do Atlético jogou muita bola. O Flamengo teve algumas chances, teve, mas o Galo teve muita oportunidade clara de gol. Tony Cerezo, Reinaldo, Éder, Palinha jogaram demais naquela noite no Mineirão. Mas o Galo venceu só por 1-0 o gol do Reinaldo. Teve um lance do Cerezo que foi impressionante. A bola sobrou para ele na entrada da área, com o Raul já batido. Ele coloca direitinho, a bola pega na trave e volta para o meio da área, para o pé de um jogador do Flamengo. Então o Atlético perdeu a chance de fazer um placar mais elástico no jogo da ida aqui no Mineirão, quando foi muito superior ao Flamengo. A volta aconteceu no Maracanã, dia 1º de junho de 1980. O Galo jogava pelo empate, o Flamengo precisava vencer por qualquer placar para conquistar o seu primeiro título de campeão brasileiro. Lembrando que nessa época, os outros 3 rivais do Flamengo já tinham sido campeões brasileiros, né? O Botafogo venceu a última edição da Taça Brasil em 68, o Fluminense ganhou a Taça de Prata em 70 e o Vasco o Campeonato Nacional de Clubes de 74. Então o Flamengo era o único clube do Rio que não tinha um título nacional, tinha essa oportunidade. O Galo brigava pelo bicampeonato brasileiro, que tinha sido campeão em 1971. Esse jogo no Maracanã, tá? Ele teve 154.355 pagantes. Um dos maiores públicos da história do Campeonato Brasileiro. O Flamengo saiu na frente com um gol do Nunes logo aos 7 minutos, mas o Reinaldo empatou aos 8. Foi seguidinho. O Nunes fez, o Reinaldo fez. 2 grandes centroavantes espetaculares, com história em seleção brasileira e tudo mais. Final do primeiro tempo, o Zico coloca o Flamengo em vantagem de novo aos 44 minutos. Tá? No segundo tempo, o Reinaldo já machucado, o Reinaldo sofreu uma lesão muscular,
O Éder faz um cruzamento da esquerda, o Reinaldo entra por trás da zaga do Flamengo e toca no canto direito do Raul, decretando 2-2. Tá? O Reinaldo vai comemorar fora do campo e leva cartão amarelo do José de Assis Aragão. Depois, num reinício de jogo, né, o Reinaldo coloca ali o pé na bola, o José de Assis Aragão entendeu como uma atitude antidesportiva, deu o segundo amarelo, expulsou o Reinaldo de campo. Tá? O Galo ficou com um jogador a menos. Antes, a gente precisa destacar, Carlos Sérgio Rosa Martins, que era um auxiliar do Rio Grande do Sul, marcou um impedimento do Pedrinho Gaúcho por um direito do Atlético, um lance absurdo do absurdo do absurdo. Isso quando o jogo estava 2-2. No finalzinho, tá? E já foi no finalzinho mesmo, a gente já tinha 37 minutos do segundo tempo, o Nunes recebeu uma bola, tá? Driblou o Silvestre, que era um zagueiro improvisado na lateral direita, porque o Orlando, que era o titular da lateral direita do Atlético, tinha saído machucado. Tá? O Atlético perdeu 2 jogadores por lesão na defesa. Além do Orlando, perdeu o Luizinho, seu melhor defensor, também saiu machucado. Entrou o Geraldo no lugar dele. O Geraldo era volante, antes entrou o Silvestre no lugar do Orlando, depois entrou o Geraldo no lugar do Luizinho. O Nunes pega uma bola, dribla o Silvestre e chuta na saída do João Leite e decreta o 3-2 do Flamengo. Foi uma das maiores finais de campeonato brasileiro de todos os tempos. Os dois times eram verdadeiros esquadrões. Tá? O Atlético, por exemplo, tinha João Leite, Luizinho, Chicão, Toninho Cerezo, Palinha, Reinaldo, Éder. O Flamengo era o time do Raul, Marinho, Júnior, Andrade, Carpegiani, Zico, Adílio, Nunes. Quer dizer, 2 esquadrões, times que eram base da seleção brasileira naquela época. E o Flamengo conquista o seu primeiro título nacional em cima do Atlético nessa decisão de 1980. E foi uma final que potencializou a maior rivalidade interestadual do futebol brasileiro, tá? Que perdura até hoje. A gente percebe, os jogos Atlético e Flamengo são jogos especiais por causa dessa rivalidade e que deu ao Flamengo o seu primeiro título nacional. Um abraço, pessoal!